Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Os irmãos encontraram? Amém, meus irmãos? Amém. A palavra de Deus nos diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por trás, aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com seus cabelos de sua cabeça. Beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que tinha o convidado, falava consigo dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhes ambos. Dize, pois, qual deles amará mais? Simão respondendo disse: Tenho para mim que aquele que mais perdoou. E ele disse: Julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me com os pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Ore comigo nessa noite. Senhor meu Deus, Pai, nós estamos em tua presença. Pai, eu sou só o vaso, Jesus. Me usa nessa noite. Pai, que o Senhor possa, Jesus, abrir a nossa mente e o nosso coração para recebermos a tua palavra, Jesus. Aquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós. Espírito Santo de Deus, esteja conosco aqui neste lugar. Faça a tua vontade na sua casa, na sua igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, antes de começar, eu queria também dar um aviso muito importante. Que dia 7 de agosto, é uma segunda-feira, nós estaremos aqui com toda a regional para o pré-congresso 3º dia, que estará acontecendo nesse mês de agosto agora. Então, a partir do dia 2 de agosto, vai começar o pré-congresso. Como nas outras edições, vai passar em igreja por igreja. E aqui será no dia 7 de agosto. Quem estará pregando aqui é o nosso querido coordenador Júnior Dantas. Amém? Quero também agradecer os irmãos que estiveram ali ontem, na nossa noite de degustação. Foi bênção. Deus estava naquele lugar. Nós podemos comungar um pouquinho ali com nossos irmãos. Amém? Vamos para a palavra. Alexander White, ele diz em um dos seus livros que este Simão fariseu, estava andando pela cidade um belo dia e ele começa a observar que dentro da cidade existe um movimento, existe uma aglomeração. Existe uma multidão de pessoas se reunindo para escutar um homem. Homem este que falava com autoridade.
Homem este que em suas palavras saía um poder. Homem este que ao expressar e impor as mãos, demônios eram retirados, espíritos malignos saíam, doenças eram curadas. Este homem falava e a multidão se encantava. Homem este que no seu expressar, ele expressava mais do que palavras, ele expressava amor. E não é qualquer amor, era um amor que curava, era um amor medicinal. Entre os fariseus começa-se uma discussão para saber quem é este homem. Será que este homem é só mais um charlatão? Será que este homem é só mais um marqueteiro? Será que este homem é um profeta? Será que este homem é homem de Deus? Entre os fariseus começa a ter essa discussão. Então Simão ele vai ter uma atitude. E essa atitude é chegar até este homem e falar com este homem: tudo bem, eu vou dar uma festa na minha casa, dia tal a tal hora. Eu gostaria que você fosse. Tem condição de você ir? Este homem fala: ok, eu estarei lá. E chegando o dia e a hora determinada, este homem chega até o local desta festa. Só que quando este homem chega, Alexander vai dizer que Simão cai em si e fala: eu me esqueci deste. Mas este, ele chega, para na porta e começa a observar. Pela época, pela tradição, quando o convidado chegava em sua casa para jantar, para uma festa, seja o que fosse, o anfitrião, ele ordenava que um servo fosse lavar os pés do convidado. Isso é porque, na época, as ruas eram de areia e terra, e aonde o quanto andava, sujava-se os pés. Então, limpava-se os pés para entrar dentro da casa e assentar-se nos divãs. Jesus ficou esperando e nada do servo chegar. Mas depois que o servo lavava os pés do convidado, o anfitrião o recebia com ósculo santo, um beijo em sua face. Isso demonstrava respeito. E o anfitrião estava falando para todos que estavam na sua festa: servos, cozinheiras, cozinheiros, outros convidados, a sua família, a sua casa por inteiro. Falava: eu respeito este homem, este convidado, e assim é para que todos que estão dentro da minha casa o façam. Depois do beijo, ele pegava um unguento e ungia a cabeça do convidado. Isso quer dizer honra. Ei, preste atenção, festa, preste atenção, convidados, preste atenção, servos. Eu, o anfitrião, o dono da casa, estou dando honra a este convidado, então assim vocês também o devem fazer. Essa era a tradição do momento e da época. Só que este homem, este convidado, ele chega e a festa já está acontecendo. A coisa toda está acontecendo e as pessoas olham, observam e voltam a olhar para onde estava. Simão finge que não o conhece. E este homem, então, se fosse algum de nós, provavelmente pensaria: eu acho que ninguém aqui me quer aqui. Eu acho que eu vou embora. Talvez eu esteja atrapalhando, então eu vou me retirar. Mas este convidado em específico observa qual é o melhor lugar aonde ele pode se assentar. E assim ele o faz. Ele entra dentro da casa, observa os divãs. O que é um divã? Divã é a mesa. Nessa época, as mesas não são como hoje, uma ergonomia de altura de 74 centímetros para que você se assente confortavelmente e ali você possa prosear e conversar. Não, os divãs eram mesas de aproximadamente 25, 30 centímetros de altura. E você se assentava-se em tapetes e almofadas que estavam no chão. O modo de se assentar era: se assente, jogue os pés para trás e se apoie, porque assim você fica confortavelmente para prosear e comer.
Este era o modo de se assentar. Este era como eram os divãs. Então este homem se assenta dessa mesma forma, com etiqueta, com educação e com respeito. Porém, está passando na rua uma mulher. Essa mulher olha para dentro da festa e observa este homem sentado. A Bíblia vai nos dizer que essa mulher era uma mulher pecadora. Alguns dizem que ela era prostituta. E não confundamos com a mulher que unge Jesus nos evangelhos de Marcos e Mateus, porque aqui é outra cidade, aqui é outro Simão, aqui é outra mulher. E nós vamos chegar lá para entender por que é essa conclusão de que ela é uma prostituta. Ela observa aquele homem e ela lembra, porque essa mulher, ela ouviu falar deste homem. Essa mulher descobriu que se ela fosse até onde este homem estava, alguma coisa na sua vida iria mudar. Então ela vai de encontro a este homem. Quando ela observa aquele homem na festa, ela lembra, olha, é aquele homem a qual eu escutei falar, é aquele homem ao qual eu fui atrás, é aquele homem ao qual mudou a minha vida. E aqui eu consigo fazer um paralelo com a mulher do fluxo de sangue. E entenda, a mulher do fluxo de sangue sofria de uma doença há 12 anos. Que doença é essa? Hemorragia. Ela não parava de ter um fluxo de sangue há 12 anos. Essa mulher, em desespero, ela gasta tudo o que tem. Médico a médico. Remédio a remédio. Hospital a hospital. Tratamento a tratamento. E, na verdade, nada resolve a sua doença. Essa mulher está em desespero porque tudo que ela tinha, ela já não tem mais. Ninguém, nem o melhor, pode resolver o seu problema. Só que ela escuta falar de um homem, um convidado que está passando na cidade. O que ela escuta falar deste homem? Olha, este homem tem palavras de autoridade. Palavras de autoridade tal que, ao falar e impor as mãos, maus espíritos são retirados, demônios fogem, e doenças são curadas. Quando ela ouve falar isso, ela fala, eu já perdi tudo e não tenho mais nada a perder, então eu vou a este homem. Só que ela lembra e ela sabe que ela é impura. Pela época, essa mulher, ela está em um período de impureza. Então ela pensa, eu não posso olhar na face de um homem deste. Eu não tenho condição de falar com este homem. Então o que eu vou fazer para que este homem me cure? Será que eu vou ficar na multidão? Será que eu vou dar um jeito dele me ver? Já sei. Eu vou tocar na orla das vestes deste homem. Porque se este homem tem tal autoridade e poder, se eu tocar apenas nas suas vestes, nas suas orlas, eu posso ser curada. Eu tenho fé para isso. Então eu vou. E ela vai e faz o seu plano. Só que entenda, para tocar na orla da veste de alguém, você não consegue fazer em pé. Para tocar na orla das vestes de alguém, no mínimo você tem que se ajoelhar. Você não entendeu, né, varão? Quando você se ajoelha, você está se humilhando. Quando você se ajoelha, você se esvazia de si. Quando você se ajoelha, você está falando, ei, você tem autoridade sobre a minha vida e eu entendo isso. Eu não tenho condição de olhar na tua face. Eu não tenho condição nem de falar com você, porque eu sou impuro. Mas se eu me ajoelhar e tocar somente nas orlas, alabassurianda, alabaxé, ribacante, alabassurianda, alabaxé. Ai, Deus. Aquela mulher se ajoelha. E quando ela toca na orla daquele homem, aquele homem para.
E ele fala: ei, eu preciso saber quem me tocou. Porque de mim saiu virtude. As pessoas que estavam com ele falam assim: peraí, tá todo mundo dando empurra aqui, o que está acontecendo? Só quer saber quem te tocou? Eu quero saber quem me tocou porque tinha em si que não podia olhar na minha face. Tinha em si que não podia falar comigo por causa da sua impureza. Mas quando tocou em mim, saiu virtude de mim. E quando sai virtude de mim, eu tiro todo o pecado, toda a impureza, tudo aquilo que não provém, eu tiro. E eu devolvo a dignidade. Então eu quero saber quem tocou em mim para olhar na minha face e conversar comigo. É isso que eu quero. Aquela mulher vai olhar para Jesus e vai falar: fui eu. E ele fala com ela mais uma vez: a tua fé te salvou. Vai em paz. Ele devolve a paz. Ele salva e devolve a paz. Volta para essa mulher do texto aqui. Essa mulher, ela começa a enxergar e começa a fazer a mesma coisa. É ele. Mas eu sou impura. Eu não tenho dignidade para ir lá e conversar com ele e olhar na face dele. Eu não tenho. A minha impureza me impede de fazer isso. Aí ela começa a observar e observar e observar. Ela fala: ele está sentado. Então eu posso chegar por detrás e fazer somente nos pés. Eu posso tocar na orla dele novamente. Eu posso fazer tudo aquilo que eu queria fazer na sua face. Eu posso fazer somente com os pés, porque para mim já é o suficiente. Aquela mulher não quer nem saber, ela começa a entrar naquela festa. E aí eu imagino as pessoas em suas rodinhas conversando, porque Simão, fariseu, para dar uma festa, a festa era de gala. Pessoas importantes estavam nessa festa. E as pessoas poderiam, e eu conjecturo, estar nas suas rodinhas conversando: o que será que vai sair amanhã de decreto do governo romano? Será que amanhã vai chover? Como é que foi semana passada? Fala comigo. E as pessoas estão conversando em suas rodinhas. Só que quando aquela mulher entra, ela já era conhecida pelos seus pecados. As pessoas começam a observar aquela mulher adentrando aquela festa. Aí eu imagino os olhos acompanhando a mulher. Os olhos chegam no seu fim e a cabeça começa a se movimentar. A cabeça chega ao seu fim. Os corpos começam a se movimentar, os pés começam a mudar de direção. E aí, quando se deparam, eles estão olhando para o centro. Quem é o centro? Aquele homem convidado. Porque aquela mulher está aos pés dele. Aquele que adentrou sem ter nem o mínimo respeito está virando o centro da festa. Aquela mulher está aos pés dele e aquela mulher começa a chorar. Eu vejo e imagino o som daquela festa. Copos, talheres, pessoas conversando, a cozinha, os músicos, aquilo começa a abaixar, abaixar, abaixar e chega ao nível de zero. Ao ponto de ouvirem somente aquela mulher soluçar de chorar. Chorar aos pés daquele homem. O choro é tanto que as suas lágrimas são suficientes para lavar os pés daquele homem. Ela lava os pés daquele homem. Quando ela vai enxugar os pés daquele homem, ela enxuga com os cabelos. E cabelo naquela época, o cabelo feminino naquela época, meus irmãos, era um negócio de doido. Porque a mulher só soltava os seus cabelos na intimidade do seu quarto. Soltar em público, poderia sofrer apedrejamento. Mas aquela mulher não quer nem saber. Ela solta os seus cabelos e ela começa a enxugar os pés daquele homem. Sabe o que ela está falando?
A intimidade que eu quero com o Senhor é a intimidade do meu quarto. A intimidade que eu quero contigo, não é uma intimidade de conversinha fiada. É uma intimidade que o Senhor conhece-me no profundo da minha alma. É essa intimidade que eu quero contigo. Ela começa a enxugar os pés com os cabelos. Quando não, ela começa a beijar. Ela, com o ósculo que não deram nele, ela começa a fazer nos seus pés. Dizendo, na minha vida o Senhor tem todo o respeito. Todo o respeito que eu tenho na minha vida, eu deixo para você. E ela começa a beijar, e a beijar, e a beijar, e ela não se cessa, ela não se cansa de beijar os pés daquele homem. E quando pensa que não, ela pega um vaso com unguento caro, unguento que é uma especiaria. Ela abre aquele vaso e ela começa a ungir os pés daquele homem. O que ela está dizendo? Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, tudo aquilo que é devido a ti, receba neste momento. Ela pega o melhor que ela tem. E entenda, ela pega tudo que ela tem e unge os pés daquele homem. Este anfitrião, Simão, fariseu, está observando toda essa cena com a sua cúpula de fariseus. E ele fala dentro de si a seguinte frase, consigo mesmo. Se esse fosse pelo menos profeta, ele saberia quem é esta mulher. Então isso nem profeta é. Provavelmente nem homem de Deus é. Sabe o que Simão está fazendo? Eu sou mais santo do que ele. Porque eu sei quem é essa mulher. Simão acha-se no direito de julgar alguém. E por direito de julgar alguém, ele acha no direito de se colocar em um pedestal que não existe. Eu sou mais santo do que ele. Eu sou mais do que ele. Aí Jesus vai olhar, porque Jesus conhece o seu coração, e vai levantar a voz e vai dizer: Ô Simão, deixa eu conversar com você aqui numa linguagem que você entende. Porque você me convidou para estar aqui. E nem lavar os meus pés você me deu água. Nem para que eu mesmo lavasse os meus pés. Você não me deu o respeito da sua casa, nem o seu. Você não honrou a mim. Só que essa mulher aqui, Simão, essa mulher, desde que ela entrou aqui, ela lavou os meus pés. Essa mulher, desde que ela entrou aqui, ela não para de beijar os meus pés. Essa mulher, desde que entrou, ela ungiu os meus pés. Então deixa eu te falar uma coisa, da forma que você entende. 2 homens estavam precisando de dinheiro. E eles vão chegar até um credor. E vai pedir a esse credor dinheiro emprestado. Um dos homens pede 50 reais. O outro vai pedir 10 vezes mais, ele vai pedir 500. E eles pegam o dinheiro e vão fazer o que tem de fazer. Só que esses homens não têm condição de pagar o credor. Só que o credor está num dia de benevolência. O credor, na sua benevolência, vira para os dois e fala assim: está tranquilo, as suas dívidas estão pagas, não precisa me pagar, pode ficar tranquilo. Entenda, nessa época, lei mosaica, aquele que devesse a alguém, a um credor, deveria, se não tivesse condições de pagar, deveria vender a si mesmo e a seus filhos até conseguir pagar a dívida. Olha para você ver. O credor tinha a opção de pegar o seu devedor, os filhos do devedor,
vendê-los como escravos para que trabalhassem até pagarem as suas dívidas. Só que este credor simplesmente fala com eles: está tranquilo, a sua dívida está paga. Simão, qual desses homens ama mais o credor, Simão? Simão para e responde: creio eu, tenho para mim que aquele a quem perdoou mais. Dissestes bem, Simão. Porque a quem você julga de pecadora, a quem você fala que não é digna, a quem você fala que é impura, eu perdoei. Os pecados dela são muitos, mas eu perdoei. Agora, quem não deve muito, eu também perdoo da mesma forma. Mas não me ama como esta me ama. É isso que Jesus está falando para si. Jesus. Jesus observa mais uma vez. Ele vai falar com aquela mulher: mulher, a tua fé te salvou. Perdoados estão os seus pecados. Levanta-te e vai-te em paz. As pessoas naquela festa começam, ao invés de olhar e falar assim: este não é apenas profeta, mas este vem de Deus. Eles começam a se perguntar: quem é este para perdoar pecados? Quem é este para perdoar pecados? É porque eles não estão sabendo ainda que um certo tempo, 4 jovens estavam com um coxo, e com este coxo levaram até a presença deste homem. Ao chegar lá, a multidão era tão grande que não tinha como se achegar, não tinha como adentrar aquela casa. Então eles fazem um esforço de levantar esse coxo ao telhado da casa, abrem o telhado e desce este homem até a presença deste. Ao chegar lá, ele fala: perdoados estão os teus pecados. A multidão que está se amedronta e fala: quem é este para perdoar pecados? Ele vai perguntar para a multidão: é mais fácil dizer estão perdoados os seus pecados, ou mandar ele levantar e andar? Para que sabais que o Filho do Homem tem poder nos céus e na terra, porque toda a plenitude divina de Deus é colocada em Cristo. Levanta e anda. Aquele homem levanta, pega a sua cama e sai andando dali. Quem é este que perdoa pecados? Este é Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus Altíssimo, aquele que tem poder nos céus e na terra. Ele que opera na minha e na sua vida. Ele que sabe que somos pecadores e impuros e não podemos nem olhar na face dele, mas ele perdoa os nossos pecados. Ele libera a virtude da sua alma para limpar a nossa. É esse homem que está aqui nessa casa, passeando para lá e para cá, operando na minha e na sua vida nessa noite. É este homem que está aqui. Abassurianda lá, meu Deus, este é o homem que está aqui. E este homem quer dizer para alguém que mais uma vez nessa noite: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Temos alguém aqui nessa noite para aceitar Jesus? Temos alguém aqui nessa noite para reconciliar com esse Jesus? Abassurianda lá, baxé. Oh, meu Deus.
Se não temos, eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, exercite a sua fé, pois a sua fé ela vai te salvar. Mas exercite a sua fé em Jesus Cristo, porque é Ele quem pode fazer, é Ele quem perdoa pecados, é Ele quem sara a nossa alma, é Ele quem libera esse amor medicinal, é Jesus. Exercite a sua fé em Cristo, porque é Ele quem pode fazer na minha e na sua vida. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.